Ciro Gomes dá entrevista para Sherazade e os impactos da eleição no Congresso. Fala, galera da Ciro Progressista! Cá estou eu novamente, depois de 2 semanas, Paulo Henrique Faria para mais uma análise conjuntura para vocês, uma análise política. Como é de praxe, antes de começar a falar, inscreva-se se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo que eu vou falar a partir de agora aqui para vocês. Beleza? Bom, eu começo falando, lógico, sobre a entrevista do Ciro Gomes para a jornalista Raquel Sherazade, ex-SBT, agora ela está no site Metrópolis, lá de Brasília. Foi muito boa, essa entrevista acabou de acontecer, estou gravando logo depois, logo na sequência dela. Foi uma entrevista de aproximadamente 45 minutos, foi muito elucidativo, o Ciro foi muito objetivo, ele falou muito bem sobre os resultados dessa eleição que ocorreu ontem lá no Congresso, né, especialmente para a presidência da Câmara e lógico também para a presidência do Senado, que foi um pouco menos difundida, mas que é importante, obviamente. Ele falou também sobre as implicações desses absurdos que o Bolsonaro tem cometido, até na gastança, na mamata, né, essa questão de 15 milhões com leite condensado, com chicletes, refrigerantes, batatas, enfim, coisas supérfluas que são 20% a mais em relação aos gastos anteriores, né, de governos anteriores, de anos anteriores. Eu vou falar um pouco mais sobre isso e, lógico, um pouco mais sobre a eleição na Câmara e no Senado na sequência, mas focando nessa entrevista do Ciro, ela foi muito boa. Vocês devem ter acompanhado aí, já é Trend Topics, com mais de 8 mil tweets falando sobre, né, a própria Raquel, ela se espantou positivamente com a militância que o Ciro tem nas redes sociais, né, de pautar o debate, de dar destaque ao que ele fala, né, e vai reverberar bastante, eu tenho certeza, algumas declarações que o Ciro fez na mídia de uma maneira geral, não só na internet. Acho que a Folha de São Paulo, UOL, o Globo, com certeza vão pisar coisas ali importantes e vão dar destaque. Lógico que vão dar destaque, como eu já falei um pouco, sobre os impactos, né, que o Lira, infelizmente, né, ganhou para a presidência da Câmara, e o Rodrigo Pacheco lá no Senado, que é um pouco menos pior, mas enfim, é o que temos. O Ciro ele falou um pouco, né, que eu achei interessante, que o Rodrigo Pacheco é menos pior porque ele é mais ou menos como o Alcolumbre e o Maia, né, ou seja, é um cara liberal, né, um cara de centro-direita, mas que vai acertar os acordos, não a jogatina, não a politicagem, mas que vai dar o espaço necessário para senadores importantes, inclusive do nosso partido, o PDT, o próprio Cid Gomes, o Vermerton Rocha, do PT, o Jacques Wagner e outros, vai dar o espaço devido a eles, né? Não vai ser, como é que eu posso falar, não vai abrir a porteira para o governo Bolsonaro manejar como ele bem entende o Senado, né? Até porque no Senado é um pouco mais difícil isso acontecer. Agora na Câmara sim, na Câmara inclusive, ele comprou essa eleição, né? Basicamente o Centrão se apossou, né, do governo Bolsonaro, vai ter aí muitos ministérios, o primeiro parece que já é o da educação, que vai ser entregue ao Centrão, né? E assim, eu estava fazendo um cálculo rápido ali, o Bolsonaro, desses 3 bilhões, né, que ele injetou aí para garantir a vitória do Lira, né, foram 302 votos que o Lira recebeu. É quase 10 milhões por voto. É muita coisa. E como o próprio Ciro disse, esses 3 bilhões daria para comprar cerca de 100 milhões de vacinas. Não é? Vocês devem ter acompanhado aí que a vacinação está muito lenta, porque o imbecil do Pazuello e do Bolsonaro não investiram o que deveria, né? Não compraram as vacinas, a quantidade necessária para vacinar em massa mesmo no nosso país. Está muito lento, muito lento. Poucas cidades e estados se anteciparam nessa questão. Não é? E a gente não, lógico, como eu falei no último vídeo, vocês devem se lembrar, a gente não pode ficar batendo palma pro Dória, porque o Dória é um oportunista. Ele não está fazendo mais que a obrigação dele, né? O problema é o parâmetro, né? Você fazer o básico já é muito melhor do que esse imbecil do Jair Bolsonaro faz. O imbecil e corrupto.
né, como tem se mostrado cada vez mais aí nas últimas semanas, né, com elucidação desses crimes de peculato, de rachadinha, de laranja, enfim. Tá muito claro, né, tá muito claro os crimes dolosos que ele cometeu, né. Mas assim, essa entrevista do Ciro foi muito boa, só para fechar essa questão. Vamos ver quais serão as próximas, né? Como eu falei em vídeos anteriores, provavelmente ele deve ir lá no Flow Podcast, no Mais Que 8 Minutos com Rafinha Basso. O problema é que essas duas entrevistas elas só podem ser feitas pessoalmente, né? Pelo que eu tenho acompanhado. Então só quando ele for em São Paulo. Então vamos ver. Essa entrevista da Sherazade foi uma das melhores dos últimos meses. Eu achei até melhor que aquela pro Datena, que ele deu há umas 2 semanas atrás. Não é? E a Sherazade, ela é uma boa jornalista, tenho ressalvas quanto a ela já endossou muito esse discurso, essa retórica reacionária, mas ela meio que caiu em si nos últimos 3 anos, até por isso, né, ela saiu do SBT. O Silvio Santos é extremamente pró-governo. Né? Nunca é demais lembrar que o genro dele é ministro no governo Bolsonaro, né? Então não preciso nem explicar mais do que eu já falei, né? Mas é isso, foi boa a entrevista. Se você não assistiu, vá lá no Metrópolis, no canal da Metrópolis, né? Foi muito boa, já começou a repercutir bem. E vamos ver, né, quais serão as próximas entrevistas do Ciro. Só para fechar essa questão aí do Ciro, no vídeo de hoje, na quinta-feira vai ter mais um Janelas pela Democracia, obviamente com mais uma assertiva participação do Ciro, né, os partidos progressistas que não estão a reboque do lulopetismo novamente vão se empenhar em mostrar por que devemos continuar lutando pelo impeachment, apesar de ficar um pouco mais difícil, eu vou explicar por que daqui a pouco. E no sábado vai ter a live do Trabalhador, no canal do grande Antônio Neto, que é o nosso grande nome do PDT lá em São Paulo. Nessa live vai ter, lógico, Ciro Gomes, vai ter a Marina Silva, vai ter a presidente nacional do PCdoB, a Luciana Santos, vai ter o Alessandro Molon, deputado federal do PSB, e a ótima deputada Fernanda Melchiona, né, do PSOL lá do Rio Grande do Sul. Fernanda Melchiona que se juntou a esse bloco progressista mais pragmático, mais da realpolitik, que tentou, né, apoiar, votou no Baleia Rossi, né? Infelizmente ele perdeu de lavada, né? Mas a gente tem que continuar lutando para não deixar esse centrão fisiológico e corrupto e esse canalha do governo Bolsonaro, os canalhas, né, que é um plural, é um conjunto de muitas pessoas, fazer o que bem entender, não é? Mas é isso, fiquem ligados, né, na quinta, Janelas pela Democracia, e no sábado, a live do Trabalhador. Bom, galera, e para fechar o vídeo de hoje, lógico, eu vou falar um pouco mais sobre as implicações dos resultados dessa eleição no Congresso que ocorreu nesse 1º de fevereiro, lá em Brasília. No Senado foi muito rápido, né? Você deve ter visto aí que lá por volta das 7h30 da noite já tinha o resultado que o Rodrigo Pacheco já estava eleito, né? Ele teve muitos votos, votação expressiva, ganhou da Simone Tebet, mas como o próprio Ciro falou na entrevista lá para o Metrópole News, ele não é o pior dos mundos, porque ele é um cara que vai, a priori, dar o espaço necessário para a oposição ter, né, a sua atuação, né, para dar os freios necessários aos absurdos do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro não tem o controle total, assim como também não tinha com o Alcolumbre, que não é flor que se cheire, e agora virou abertamente um apoiador do Bolsonaro. Dizem que pode ser até ministro. Né? Vamos ver. Eu confesso que eu desconheço o Rodrigo Pacheco, é um senador que até então não tinha grande destaque no cenário, né? Vamos ver agora como presidente da casa. Né? Não é óbvio, não é um nome mais indicado, né? Eu preferi o próprio Cid Gomes ou o Weverton, né? Que são 2 dos nossos 3 senadores. O PSB, eu acho que até é compreensível, foi com a Tebet, né? O Rodrigo Pacheco, dizem que o Rodrigo Pacheco é mais pró-Bolsonaro, né? Ele é do DEM, lá de Minas Gerais, mas enfim, vamos aguardar, não é o pior dos mundos. Né? Agora na Câmara sim, na Câmara é um pouco mais complicado, né? Porque o Lira, dizem que é o corrupto da estirpe do Eduardo Cunha, é um cara que tem vários processos
criminais mesmo, quase foi impedido pela lei da ficha limpa recentemente. É um cara que é centrão raiz, né, ele é do PP, lá do Nordeste. Vamos ver como é que vai ser, né? O impeachment, esqueçam, infelizmente, com esse cara lá vai ser difícil ter o impeachment. Não digo impossível, mas vai ser mais difícil do que foi com o Rodrigo Maia, né? Que, como o próprio Ciro também disse nessa entrevista de hoje lá para o Metrópole News, ele deveria pelo menos ter trazido a pauta, né? Ter trazido a discussão, a baila, né? Para a população começar a se conscientizar. Nós sabemos que é difícil passar, né? Porque o Bolsonaro ainda tem boa parte da maioria na Câmara, né? E, óbvio, precisa de 2/3 dos votos para passar o impeachment e ir para o Senado. Mas vamos ver como é que vai ser. Dizem que o Lira pode romper com o Bolsonaro, isso não é impossível até o final do mandato do mesmo, lá no final de 2022, digo do Bolsonaro. Que ele pode, né, no caso então, se isso acontecer, dar uma facada, como o Cunha deu na Dilma, né, como o MDB na época deu na Dilma, no PT. Vamos aguardar, né. O Mourão também dá sinais ali que se o Bolsonaro derreter, né, por conta das inúmeras crises, inúmeros impropérios e absurdos que vão vir cada vez mais à tona esse ano e o próximo, ele pode sim ser a favor do impeachment, né? Ele pode ali mexer seus pauzinhos com o Centrão e com o resto da força política para derrubar o Bolsonaro. Eu não acredito nisso, eu acho que o Bolsonaro fica até o final, não é? E não é de todo mal, né? Porque vai ficar cada vez mais claro que o Bolsonaro é um completo idiota e canalha, não é? Que ele é um inepto, que ele não pode de maneira alguma ser reeleito. Lógico, a gente não pode também colocar um Dória no lugar dele, que é quase 6 por meia dúzia, como eu já falei para vocês em vídeos anteriores. Não é? Mas é isso, a gente tem que continuar sentando fogo, não é? Tem que continuar dando espaço para o Ciro, né? Para oposição consciente e que de fato é progressista. Não é? Era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana, galera. Antes de encerrar mesmo o vídeo de hoje, eu vou fazer 2 indicações para vocês. A primeira é esse ótimo livro aqui, da grande professora Laura Carvalho, Curto Circuito. Ele foi lançado ali por volta de agosto do ano passado, um pouco depois do livro do Ciro, e ambos têm muita semelhança. Ambos fizeram, como poucos, a análise correta da macroeconomia e microeconomia nessa pandemia, nesse governo Bolsonaro, mais especificamente. Então, se você ainda não leu, eu recomendo o Curto Circuito da Laura Carvalho, vocês vão adorar. Lógico, de uma maneira diferente, uma abordagem um pouco diferente. A Laura, que é uma grande economista, professora da USP, ela aborda muito bem essa crise, né? Como o Brasil chegou nesse momento caótico que se encontra agora. Certo? Então fica aí a dica literária para vocês. A outra são canais da Turma Boa. Não é só o nosso canal, tem vários já canais aí afora na internet. Então, siga aí o trabalho do pessoal da Turma Boa, canal da Turma Boa, do Ora Francamente, grandes militantes, a Thaís, a Diana, e também o Voz da Legalidade. Vocês devem acompanhar, eu já fiz live lá, o pessoal também já fez live aqui. Sigam esses 3 canais, eu vou deixar para vocês aqui no post fixado, para vocês se inscreverem e também presenciarem os vídeos deles, que são muito bons. A gente tem que fortalecer o nosso ecossistema de militância, né? Então a melhor maneira é essa, é você se inscrever no máximo possível de canais, dar like, comentar, espalhar. Então é isso, galera. E lógico, reforçando, inscreva-se aqui no nosso canal, like se gostou, dislike se não aprovou, comenta tudo que eu falei pra vocês aqui. E aí, vocês gostaram da entrevista do Ciro lá no Metrópolis? E aí, como é que vai ser com esses novos presidentes no Congresso? Vai dar ruim, vai dar bom? Como é que vai ser a partir de agora? E o Bolsonaro, cai ou não cai? Comente, deixe a sua opinião. Beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.